Justamente sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista da área de energia e mineração, o Adriano Pires. Adriano, tudo bem? Obrigada pela gentileza de estar conosco. Bom dia, Elisa. Bom dia, Thaís. É um prazer estar com vocês. Muito bom, ainda mais nesse assunto tão relevante e importante para a nossa sociedade. Na sua visão, na sua opinião, o que esperar do comando de Prats na Petrobras, caso seja aprovado? Olha, eu acho que o senador Jean Paul Prats, ele é uma pessoa que tem qualidade para ser presidente da Petrobras e fazer uma boa gestão. Primeiro que ele é um político, mas ele conhece o setor de óleo e gás. O senador trabalhou muito tempo como consultor, teve empresas aí já estudando esse setor de óleo e gás. E segundo a qualidade dele, pelo fato dele transitar bem no Congresso, ele também consegue levar os pleitos da Petrobras para conversar com políticos. Então, acho que essas duas qualidades, a qualidade técnica de conhecimento e a qualidade política, são importantes para ele ter sucesso na gestão dele. Oi, Adriano. Bom dia. Você está bom, meu querido? Bom te ver aqui. Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa, meu caro. Mais cedo, eu e Elisa, a gente comentava aqui a expectativa pela aprovação de Jean Paul Prats, e eu dizia que a Petrobras é um transatlântico, não faz cavalo de pau. Não adianta imaginar que ele vai chegar lá e em poucas semanas vai conseguir mudar tudo. A gente viu o que aconteceu com os presidentes nomeados por Bolsonaro, que não conseguiram mudar, por exemplo, a política de preços da Petrobras. Qual é a tua expectativa desse ritmo? Com que ritmo Jean Paul Prats vai conseguir impor um outro perfil na governança da Petrobras? Olha, Thaís, a vantagem do Jean Paul Prats é que ele está entrando no início de governo, né? E início de governo, você sabe que você consegue fazer mais coisas que você entrar no final ou no meio, né? Então, agora o que a gente vai ter? Vai ter um ritual aí. Ele hoje, provavelmente, ele vai ser empossado no Conselho da Petrobras e vai ser empossado também interinamente presidente. Aí depois você vai ter uma Assembleia Geral, né, convocada, e essa Assembleia vai mudar o Conselho atual da Petrobras, né? O Jean Paul hoje vai ser membro de um conselho ainda do governo Bolsonaro. E aí, quando tiver a Assembleia Geral mudar o Conselho, o governo atual vai indicar os novos conselheiros e provavelmente o Jean Paul Prats e o governo vão indicar também os novos diretores da Petrobras. Aí, quando a gente vê esse perfil do novo conselho e da nova diretoria da Petrobras, a gente vai conseguir falar melhor do assunto, né? Eu tenho falado que tanto Petrobras, setor de energia, como o próprio governo Lula, a imagem que eu tenho é que a gente está numa estrada com nevoeiro muito baixo. Então, você não sabe ainda o que encontrar pela frente, né? Se a estrada tem muita curva, tem muita reta. Então, depois que acontecer essas nomeações todas, acho que o nevoeiro começa a levantar um pouquinho e a gente vai poder falar, olha, vai conseguir mudar isso, vai conseguir mudar aquilo. Agora, de qualquer maneira, quer dizer, há uma expectativa de mudança mesmo, né? Porque o entendimento desse novo governo em relação à Petrobras é bem diferente, pelo menos no discurso do governo anterior, né? Então, você deve ter aí menos dividendos, vão se pagar menos dividendos aí para os acionistas, você vai ter aí investimentos em energias renováveis, está se falando muito que a Petrobras vai entrar nessa história de eólico offshore, né? Você está falando também de paralisar a venda das refinarias, né? Aí você vai ter que rever aquele acordo que a Petrobras tinha com o CAD, que lá rezava que ela tinha que vender 50% da capacidade de refino. Então, e a própria política de preço, né? Que é sempre o tema mais polêmico, né? Agora, a política de preço também ela vai estar na manchete ou não, Thaís, dependendo do comportamento do preço do barril esse ano de 23 e dependendo também do câmbio, né? Se a coisa ficar câmbio arrumado, estável e preço do petróleo um pouquinho mais baixo, aí você não vai ter tanta polêmica em relação a isso. Mas se o petróleo voltar a subir, tem muita gente que acha que ele volta a subir em função aí do fim da política do Covid-0 na China, aí nós vamos ver como é que o governo vai encarar isso, né? Se ele vai realmente intervir no preço. E ainda tem a questão, né, Thaís, que eu acho que vai ter uma grande discussão esse ano, que é a reforma tributária, né? A reforma tributária, o ministro Haddad está falando que até o meio do ano ele vai fazer a reforma tributária. E o capítulo combustível é muito importante. Lembra que o governo Bolsonaro conseguiu reduzir o preço do combustível, zerando o PIS/COFINS. O governo do presidente Lula manteve essa isenção
até fevereiro para a gasolina, para o etanol, para o gás natural, para o diesel e para o botijão de gás, o biodiesel até o final do ano. E aí tem a questão do ICMS também, lembra que ele colocou um teto de 17,8%. Então essa reforma tributária é muito importante também para a política de preços de combustíveis do Brasil. E além disso também, pode ser que a gente veja no Congresso Nacional uma discussão de criação de fundo de estabilização ou uma discussão sobre criação de imposto regulatório. Então, acho que são essas três coisas, né? Como é que vai ser a política do preço da refinaria, como é que vai ser a nova política tributária e se você vai ter alguma política pública centrada nessa questão de reduzir volatilidade de preços de combustível. Adriano, a gente está sempre aqui, enquanto jornalista, se dedicando para trazer o olhar das pessoas, né? Compreender o que exatamente as pessoas estão ouvindo ali, sempre escondidinho, os comentários nas mesas ao lado. E a gente sabe que Jean Paul Prats é um senador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, que é o PT, e que carrega ali uma história no passado de muitos escândalos. E quando a gente traz a Petrobras para dentro da conversa, a gente sabe que eleva um pouquinho mais a instabilidade desse assunto. E metade dos brasileiros, ao menos os eleitores, se votaram ou para eleger Bolsonaro ou para que o PT não reassumisse. E aí agora a gente vê esse cenário de que é um representante do PT que está assumindo a Petrobras. Eu quero ouvir todo o seu conhecimento, as suas palavras conteudistas em relação a esse olhar dos brasileiros que temem pelo currículo de quem está chegando na estatal. Olha, Elisa, eu torço, né, e espero que o PT não tenha compromisso com o passado na gestão da Petrobras, né? Eu acho que o Brasil é outro, a empresa é outra, né? Então, mesmo nessa questão de segurar o preço, de intervir no preço, não dá para fazer o que foi feito no passado, na minha opinião, né? Porque lembra que no passado você teve problemas de class action nos Estados Unidos, teve aqueles escândalos todos e acabaram também os próprios diretores, na época, funcionários da Petrobras, teve gente até presa, né? Então, eu acho que o que eu espero é que o Jean Paul, como uma pessoa que conhece o setor de petróleo e de gás, eu acho que a minha esperança, volto a repetir, é que ele olhe para frente, né? Ele não olhe pelo retrovisor e não repita os erros que foram cometidos pelo PT na gestão Petrobras. Ele pode mudar sim, pode fazer uma gestão um pouco mais, vamos dizer assim, estatal, menos ligada a mercado. Pode fazer isso, tem condição de fazer isso, né? Agora, o que não pode realmente, você tem toda a razão, é começar a reavivar na mente dos brasileiros aquele período que foi muito ruim na Petrobras, né? Você lembra que a Petrobras acabou tendo a maior dívida de corporação mundial, né? Uma dívida que chegou a 150 bilhões de dólares, né? Isso a gente espera não repetir. Muito bem, ouvimos aqui o nosso comentarista da área de energia e mineração, Adriano Pires. Eu senti que Herédia queria fazer mais perguntas. Não, mas eu já sei que o tempo acabou. E deu aquela sensação de, que pena, né? Mas teremos outras oportunidades, com toda certeza, com o Adriano Pires. Obrigada, Adriano. Bom dia. Eu agradeço a vocês e bom dia a todos.